Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dados Críticos. Meu nome é Igor Theory e hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de vídeos do Mestre Preguiçoso, onde eu mostro aqui algumas dicas, de como você planejar a aventura, você ter menos planejamento e planejar aquilo que é essencial para você mestrar. Seja você um mestre iniciante que está começando a mestrar agora e quer aprender como fazer, um mestre que já mestra há muito tempo e gostaria de ver como outras pessoas fazem ou estudar novas técnicas, Esse vídeo aqui faz parte de uma série de vídeos, dessa série de vídeos do Mestre Preguiçoso. Então eu recomendo que antes de assistir esse aqui, você assista os outros, mas não impede você assistir esse aqui isolado se você quiser também não, tá? A gente vai falar hoje de um dos passos muito importantes do Mestre Preguiçoso, que é você definir segredos e pistas para sua aventura. Então eu fiz aqui um roteirinho, pra gente seguir esse passo, Na verdade é o quarto passo nosso aqui. Eu vou lendo esses passos aqui e discutindo com vocês à medida que a gente for fazendo, beleza? Então vamos lá. Como eu disse, lá no primeiro livro dessa série de vídeos, o autor tem dois livros do Mestre Preguiçoso, O Lazy Dungeon Master, o Mike Shea, que é o autor do livro, e tem o Return of the Lazy Dungeon Master, que é o retorno desse Mestre Preguiçoso. E ele fala nesse segundo livro que o motivo dele ter escrito um outro livro pro mesmo tema é essa pista aqui de hoje, que esse passo aqui, ele é tão importante que ele decidiu reestruturar todo um livro para repensar as dicas que ele tinha dado anteriormente. E eu acho que realmente esse passo é muito importante e por isso eu vou dedicar um pouquinho de tempo mais a ele aqui, porque a partir dele a gente consegue já pensar na construção de aventuras inteiras, tá? Sessões de jogo e tudo mais. Então ele reitera a força desse passo, E ele fala que os segredos e pistas, eles são a âncora para a preparação do seu jogo. Para você preparar bem uma sessão, você tem que começar com o começo forte, que ele fala lá, mas o segundo passo, mais importante depois do começo forte, é você colocar os segredos e pistas para aquela sessão de jogo, tá? Então, os segredos e pistas, eles são uma maneira simples de você criar uma aventura, E você criar uma história com significado e conseguir conectar as coisas. Conectar tanto as histórias dos jogadores, dos personagens ali, com a história do mundo que você está criando, com o background dos NPCs, com a história dos itens e tudo mais. Então, é isso aqui, esse passo, que vai conectar isso tudo. Ele fala assim que o começo forte, que a gente já discutiu em vídeos anteriores, é o que vai fazer os jogadores serem arrastados desse mundo que a gente vive para um mundo de fantasia, para esse mundo novo, E os segredos e pistas vão ser o que vão fazer esse jogador ficar preso lá. Então, enquanto um ajuda a levar o jogador para lá, o outro vai manter ele ali. E ele fala assim que se você tiver só 5 minutos de preparação, fazer um começo forte e fazer a lista de segredos e pistas é a coisa mais importante que você deve fazer. Se você fizer essas duas coisas, você já vai se sentir um pouco mais preparado, para poder mestrar uma sessão de jogo ali. Mas o que são segredos e pistas, Então ele vai fazer essa definição. Ele diz que segredos e pistas são uma frase, de informação que importa para os personagens, tá? E isso é muito importante, tem que ser algo que importa para eles, que vai interessar a eles. Por algum motivo, pode ser uma história do mundo, pode ser um pedacinho ali de alguma coisa, de um segredo que o personagem colocou na história dele, que você está trazendo, pode ser a descoberta de algo que eles têm interesse ou algo do tipo, Mas tem que ser, no fundo, algo que importa para eles e que vai fazer o jogo se movimentar, tá bom? E aí, a gente vai entrar numa parte que eu discordo dele, que já tinha explicado lá naquele primeiro vídeo dos passos, tá? E eu coloquei em vermelho aqui as partes que eu discordo e em azul o jeito que eu faço, tá? Eu acho importante trazer, a gente entender o que o autor traz primeiro para depois tentar discordar, Não tem como você discordar de algo que você não entendeu, que você não conhece. Então, vamos explicar o jeito que ele faz, que eu coloquei aqui destacado, e por que eu discordo disso. Porque eu acho importante ter essa visão crítica também e saber as diferentes opiniões. Então eu queria saber a sua opinião também. Coloca nos comentários aí o que você acha desse ponto que a gente vai tratar agora, tá? O Mike Shea, ele fala assim pra gente manter os segredos e pistas abstratos, Não associar ele a nada nem a ninguém. Você vai improvisar a descoberta desses segredos e pistas. Então vamos dar um exemplo aqui. Você inventou, colocou ali na sua história um segredo de que existe um culto maligno que está sequestrando crianças na cidade, na vila. Beleza. O que ele fala é pra você pegar essa informação e não associar ela a ninguém. Ele fala pra você deixar ela abstrata de modo que, independente do caminho que o jogador for, você vai dar aquela informação para ele. Ou você vai colocar ela numa mensagem que foi esquecida, uma mensagem que o inimigo tá no bolso dele, ou você vai deixar com que um NPC amigo dos personagens simplesmente saiba daquilo. Você vai escolher onde os jogadores
estão, e independente do que eles fizerem, você vai dar aquela informação para eles, para dessa forma você fazer com que eles tenham a sensação de que o jogo está andando, né? E aí ele fala também que os segredos só vão se tornar verdade quando eles forem revelados. Então imagina que você criou essa mensagem aí, esse segredo aí de que existe um culto que sequestra crianças, tá? Enquanto os jogadores não descobrirem esse segredo, enquanto você não revelar isso para eles, esse segredo teoricamente não influencia no mundo. E aí, dessa forma, você pode jogar ele fora e fazer outros segredos nas próximas sessões. Esse ponto é o meu ponto de discordância dele, porque na minha interpretação de jogo, né, pelo que eu acredito como mestre e tudo mais, o jogador ele tem que ter as atitudes deles no jogo, elas têm que ter consequências. E se eu coloco, por exemplo, segredos ou recompenso ele, independente do que ele faça, de certa forma eu não tô dando consequências para as ações deles, né? Então eu fico ali meio que numa manipulação e eu vou criar para eles uma sensação de liberdade, que ele pode escolher o que ele quiser e que, nossa, que ele é muito foda, que ele tá conseguindo descobrir pistas, sendo que na verdade ele não tá conseguindo, né? Então nesse caso ele não cria parâmetros para dizer se o jogador deve ou não saber o segredo ou descobrir uma pista, tá? E isso eu acho um pouco caído pra mim. Eu não gosto de dar essa sensação de manipulação, essa sensação de liberdade e fazer essa manipulação com o jogador. Eu acredito que quando ele coloca isso, ele tenta dar uma importância maior para a construção da história no jogo. Ou seja, que independente do que eles façam, uma boa história vai ser construída ali. Mas eu não acho que o RPG sirva essencialmente para isso. Ele é um jogo também, mas não serve só para contar história. Ele serve também para você se desafiar. Apesar de tudo, ele é um jogo, é role-playing, mas ele também é um game. Então, ele deve funcionar muitas vezes para testar as habilidades não só dos personagens, mas também dos jogadores. Ideias brilhantes devem ser vistas e recompensadas como brilhantes, enquanto ideias merdas devem ter consequências merdas, né? Se alguém faz uma merda na cidade, isso tem que ter consequência, senão a pessoa vai continuar fazendo merda, né? E aí eu trago um pouco do meu background, né? Eu não sei se todo mundo sabe, mas eu sou psicólogo, né? Então eu trago aí um pouco do meu background aí de psicólogo comportamental, nessa questão de reforçamento, né, de como você reforça certas atitudes ou não. E eu acho que essa manipulação acaba virando meio marmelada, vamos colocar assim, e eu não gosto. Então o que eu faço? Eu crio essa lista de segredos, porque eu acho que isso é muito importante, esses segredos e pistas, eles realmente fazem o jogo se movimentar, mas eu coloco parâmetros para ele, né? Eu relaciono os segredos com o lugar e com a pessoa que deveria saber esse segredo e passar para os jogadores, além da forma ideal que eles deveriam descobrir. Será que isso está muito difícil? Será que isso está muito fácil? E dessa forma, quando os jogadores têm ideias brilhantes e tudo mais, eles são recompensados não só pelo meu reforço que eu tô dando ali, aquela raçãozinha pra ele, né? O que eu tô fazendo de fato é recompensando ele pela própria superação do obstáculo que eu tinha colocado. E isso vai desafiar não só o personagem, né? Na rolagem, caso ele tire uma rolagem alta, bacana, top demais, mas o jogador também, porque ele vai ser necessário pensar para além do personagem dele. Então a gente traz essa parte do jogo também pro RPG. Então é por isso que eu discordo, né? Esse é o meu argumento. Queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham sobre isso e tudo mais, tá? Mas, contudo, eu acho que fazer dessa forma com que ele faz é uma forma boa e interessante para quando a pessoa está aprendendo a mestrar. Pode ser uma ferramenta. Eu acho que, se utilizado em demasia, né, sempre você faz aventuras dessa forma, isso se torna uma muleta e aí você passa a ser aquele manipulador. Mas eu acho que para pessoas que estão começando a mestrar, estão mestrando a primeira sessão, por exemplo, e tudo mais, querem sentir que tem um pouquinho mais de controle e tudo mais, você pode até usar isso aqui, mas sabendo que não é o ideal a ser feito, pelo menos na minha opinião, não é o ideal a ser feito enquanto você mestra. Porque senão você sempre vai manipular, você vai ser o mestre fodão, mas no fundo você tá ali manipulando os jogadores, né, para criar a sua história. E o RPG não é, pelo menos na minha concepção novamente, para criar a história do mestre, é para criar uma história em conjunto. Se a história que tá saindo em conjunto ali for uma merda, beleza, é uma merda. Mas se for legal, ótimo, vai ser mais legal ainda porque ela é genuína e é algo verdadeiro. Isso fica inclusive um pouco mais problemático quando o mestre faz as rolagens atrás do escudo, né, escondidas ali. Por isso que eu gosto mais de fazer aberto, né, eu tendo a fazer rolagens em aberto, né, nas mesas que eu jogo, mas isso é assunto para outro vídeo, tá? E aí o interessante que ele traz é que muitas vezes esses segredos, eles vão se tornar missões para o grupo. Então, de um segredo que você colocou ali, por exemplo, que existe um culto, o grupo passa a procurar que culto é esse, o grupo passa a
querer derrotar esse culto porque tocou pra ele pessoalmente ali em um ponto, né? Ou algo do tipo. Então, isso é uma forma também de você dar várias possibilidades, né? Se usado da forma correta aqui, você consegue dar uma amplitude de possibilidades para os jogadores seguirem. E isso evita também com que ele fique sem caminho de ação, porque isso vai fazendo o jogo se movimentar. Então é como se fossem ganchos a cada momento que você está dando para os jogadores e que eles estão descobrindo, no caso, né, que vão movimentando a história, vão movimentando a trama ali, tá? E essa lista de segredos é mais importante ainda em jogos de investigação e de interação social, jogos políticos e tudo mais. Não que elas não sejam importantes para jogos também que são mais focados em batalha e tudo mais, porque são importantes sim, mas em jogos de investigação, isso aqui é muito bacana. Eu costumo fazer isso aqui quando eu vou mestrar Cthulhu, por exemplo, ou algum jogo investigativo também, né, de terror, horror aí, tá? E aí a gente vai então, né, como a gente tá sempre fazendo nessa série de vídeos aqui, mostrando como se faz na prática, né? Eu não só tô falando disso, mas eu tô criando uma aventura junto com vocês aqui, enquanto a gente vai passando por esses passos. E aí a gente vai fazer a criação aqui de segredos e pistas para nossa aventura. A gente já fez o começo forte, a gente já também listou possíveis caminhos para eles irem, né? A gente vai criar agora segredos e pistas que na verdade eu já criei e deixei aqui separadinho para poder adiantar a nossa vida, pra gente não ficar 20 horas aqui nesse vídeo, tá? Então tá aqui os segredos e pistas. O Mike Shea, o autor do livro, ele recomenda cerca de 10 segredos e pistas por sessão, né? Porque ele fala para jogar fora e tudo mais. Mas eu acho, assim, na minha concepção, os segredos e pistas eles devem movimentar o mundo. À medida que você colocou aquilo ali, aquilo passa a ser verdade, pelo menos pra mim, né? E se eles seguirem ou não, aquilo vai estar movimentando a trama e tudo mais, e serve também para você saber como que o mundo tá agindo, mesmo independente dos personagens, né? Então, a partir daquele segredo que você colocou e tudo mais, que os personagens não sabem, o que tá acontecendo depois daquilo, pra onde tá seguindo, né? Então, vamos lá, eu coloquei aqui mais ou menos uns 10, eu acho que 10 segredos e pistas pra nossa aventura. Então vocês sabem que o começo forte da nossa aventura era os personagens escoltando um mensageiro, né? E dependendo, quando eles estão quase chegando numa cidade, eles são interpelados ali por um grupo que se chama os Caídos, né? Um grupo de pessoas encapuzadas. E aí eu coloquei aqui alguns segredos, né? Já fiz a listagem ali antes de possíveis caminhos, mas eu coloquei aqui alguns segredos de coisas que vão ligar o mundo e tudo mais, a história dos personagens, né? É importante também você já ter lido os personagens, por isso que é importante a revisão lá, o primeiro passo, porque aí também você vai poder criar segredos e pistas baseados nas histórias dos personagens, tá bom? Então vamos lá, os segredos que a gente criou aqui para nossa aventura. O mensageiro Satyr, que era o nome daquele mensageiro que eles estão escoltando, ele trabalha para uma organização chamada Tear. Contudo, ele só sabe para quem deve entregar a mensagem. Então ele foi contratado também por essa organização, que só falou para ele para quem ele deve entregar a mensagem, não falou que mensagem é aquela. Então o Satyr também não sabe qual mensagem que ele tem que entregar, apenas que é uma tarefa perigosa e que ele tem que entregar essa mensagem. Os caídos precisam da mensagem para completar uma missão importante. Eu deixei em aberto aqui, eu não sei que missão importante é essa, mas eles precisam. A Tear é uma organização secreta que busca manter o equilíbrio e poder em todo o reino. Eles agem às escondidas. Assim como os Caídos é uma organização ali, você tem o Tear, que é outra organização que tenta manter o equilíbrio e tudo mais. E por isso, talvez essa mensagem seja tão importante assim. Se não fosse importante, eles não tinham mandado escoltar e tudo mais, né? A próxima cidade, e aí, aqui enquanto eu tava fazendo a pista, eu já dei o nome para a cidade, Calvir. É a moradia de um importante membro da Tear chamado Farael. Então, coloquei esse nome ali para esse membro, também não sei quem é, posso criar esse NPC que é um dos próximos passos, né? Mas aí a gente vai fazer depois. Pessoas têm desaparecido misteriosamente em Calvir. Isso aqui pode estar relacionado com o fato dos caídos estarem ali em Calvir, agindo ali, ou não. Você pode, à medida que o jogo for acontecendo, você vai especificando isso melhor, tá? Os caídos estão trabalhando na construção de uma arma nos esgotos de Calvir. Então, olha aí a verdade sendo colocada. Existe um complexo de esgotos na cidade de Calvir. Um draconato veterano chamado Kreak lidera os caídos em Calvir. Então a gente já sabe o nome desse draconato, tá? Os caídos se referem a Kreak como o Alto, então eles têm um apelido pro Kreak. Então geralmente você não vai dar um nome de cara do Kreak. Eles vão descobrir primeiro o apelido, talvez, para depois descobrir a quem esse apelido se refere, né? Os esgotos de Calvir se conectam a uma cidade fantasma enterrada há séculos e descoberta recentemente. Cara, isso aqui é muito bacana porque nessa verdade que você coloca, nesse segredo, você já cria também um pouco do cenário. Existe uma cidade subterrânea debaixo de Calvir.
E eles podem explorar isso, né? Que legal. A taverna mais movimentada da cidade, a Caneca Furada, né? Fica em cima de uma passagem direta para essa cidade antiga. Então isso aqui eles podem descobrir de alguma forma, né? Seja estudando, conversando com os outros e tudo mais. Vários itens mágicos e tesouros foram encontrados na cidade soterrada, mas ela também contém perigos ocultos. Então você vai dar aqui um pouco de... Você vai atiçar eles, né? Pra, opa, tem item mágico ali, mas também você fala que tem perigos, né? E aqui eu fiz da forma como ele gosta de fazer, que é simplesmente deixar em aberto. Se eu fosse deixar os segredos em aberto, eu simplesmente deixaria eles com uma frase, assim, 2 frases no máximo, cada segredo desse. Mas no meu caso, eu gosto de especificar como eles encontram. Então, depois de cada frase dessa, eu costumo colocar, beleza, como que eles vão descobrir que o Creac tem o apelido de O Alto? Aí eu posso colocar lá assim, do lado aqui, apenas tal grupo vai dedurar a identidade secreta do Creac. Aqui, por exemplo, para saber que a taverna mais movimentada da cidade tem nessa passagem e tudo mais, você só vai dar essa informação caso eles perguntem de alguma forma pela taverna mais movimentada, pela taverna mais famosa e tudo mais. Então, depois de fazer a lista, o próximo passo que eu faço, mas que aí vai de você, é especificar como e quando eles podem ou não encontrar isso. E caso eles não encontrem, você pode simplesmente deletar aquela informação e para a próxima sessão apagar, igual o Mike te sugere, mas você pode pegar aquela informação, realmente excluir ela da sua lista de segredos para aquela sessão, mas você pode pensar para além daquilo. Beleza, já que eles não descobriram isso, o que vai acontecer depois sem que eles saibam? Como que isso vai se movimentar e como que isso pode no futuro vir a resvalar neles, interferir na história deles, pelo fato deles não terem descoberto isso lá no passado, né? Então, eu acho, isso é a minha opinião, que isso faz o mundo ficar um pouco mais vivo e mais plausível, né? Mas aí é questão também de gosto, né? De perspectiva, de opinião sobre construção de mundo e sobre o modo de mestrar, né? Dá pra fazer do outro jeito também, né? Mas, sinceramente, por experiência própria, uma hora ou outra você ficar dando inventando onde que eles acham as coisas, uma hora ou outra se descobre que tanto faz que as ações deles não estão interferindo no mundo de fato. E quando os jogadores descobrem isso, cara, é como se um véu, uma cortina caísse ali e o seu jogo passa a ter menos graça, eles passam a se sentir menos potentes dessa forma, e eu acho que isso acaba com um pouco da magia do RPG, né, que é jogar num mundo fantástico. Então é basicamente isso nesse vídeo aqui, e como sempre nos vídeos a gente vai fazer uma revisão, uma checklist aí de tudo que a gente conversou hoje, tá? Então vamos lá, o passo a passo para criar pistas e segredos. Escreva 10 segredos e pistas que os personagens podem encontrar na próxima sessão de jogo. Então você vai pegar um papelzinho ali, um cartãozinho, ou uma folha do seu caderno, ou um handout aqui no Roll20 e escrever esses 10 passos como eu fiz aqui. Segredos e pistas são aquilo que conecta a campanha. Depois de um começo forte, são a coisa mais importante de se preparar. Então isso aqui é muito importante de você preparar para o seu jogo, tá? Você percebe que com poucas frases aqui eu consigo criar um mundo ali e preparar uma sessão inteira de jogo, né? Basicamente com isso aqui eu já consigo mestrar uma sessão de jogo, dependendo para onde eles forem e o que acontecer, a gente vai se adaptando, né? Possivelmente improvisando também. Cada segredo ou pista, né? Faltou um O aqui, revela um pedaço da história ou do mundo e seus habitantes. Então você tem que trazer história do mundo, né? Eu coloquei ali a cidade soterrada, eu coloquei a taverna ali que tem uma passagem. Por que será? Você pode colocar nas próximas sessões ou criar outros segredos que indicam, né? Por que a passagem é ali, por que aquela taverna foi construída ali, por que a organização Tear existe, por quem são os caídos e tudo mais. Você vai dando informações aos poucos à medida que eles vão buscando essa informação também. Até porque, se você ficar dando informação sem que eles busquem, você está de certa forma levando eles para um caminho que você quer e não um caminho que eles querem jogar, que eles querem buscar naquele mundo. E aí aquele passo que ele fala de manter abstrato, né? Eu coloquei 2 asteriscos ali exatamente por essa ressalva que eu fiz, né? Essa discussão toda que a gente teve aqui. E aí ele fala de jogar fora os segredos que não forem usados e criar uma nova lista a cada sessão. É importante você renovar esses segredos, não manter essa lista estática, né? Mas em vez de jogar fora, eu penso em pensar os próximos passos, como essas pistas evoluem. Pensa no mundo como um personagem vivo, ele também evolui, ele também muda. Então pensa nessas pistas como modos desse mundo evoluir. Então é basicamente isso, esse vídeo de hoje, né? Esse passo super importante. Talvez o vídeo fique um pouco mais longo do que o normal aí, mas eu acho que essa discussão é uma discussão super importante. E se
se você tá começando a mestrar ou se você mestra, é uma discussão muito legal de se ter. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se esse vídeo te ajudou, ele colocou uma pulga atrás da sua orelha aí, de alguma forma, te fez refletir sobre a mestragem ou sobre o RPG em geral, deixa um like nesse vídeo aí. Se você não gostou também, deixa o dislike, é importante eu ter esse feedback. E deixa um comentário com a sua opinião. A gente só vai poder discutir se as pessoas falarem. Então é importante que você deixe sua opinião também, ok? Muito obrigado por tudo aí, por assistir. Até o próximo vídeo do canal. Vou deixar 2 outros vídeos aqui pra você assistir quando terminar. Falou!